Olá, sou o pastor Murilo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto e de amor para o teu coração da parte de Deus. Nosso bate-papo de hoje tem como tema amigo. Ninguém poderia dissertar sobre a palavra amigo sem antes saber o seu verdadeiro significado. Creio que podemos colocar no nosso bate-papo algumas considerações que possam levar ao entendimento ideal do significado da palavra amigo. Alguém inspirado na passagem bíblica de Lucas 5, 18 e 19, disse que paralítico que tem amigo anda. A figura de um paralítico dos tempos bíblicos exemplifica a importância dos amigos. E essa passagem retrata a cena de amigos que transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus para que o curasse. E não achando por onde pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Podemos imaginar essa cena recheada de amor e extrair conceitos importantes para entendermos o verdadeiro significado de ser amigo. Amigo é alguém que sabe tudo a seu respeito e gosta de você a si mesmo. Bons amigos são aqueles que se identificam um com o outro e nunca se cansam de estarem juntos. Mesmo sabendo das nossas falhas e das nossas culpas, Jesus nos deu prova do que é ser amigo, por amor de nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, como vemos em Romanos capítulo 5, versículo 8. Jesus nos ama e promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como vemos em Mateus 28 e 20. Nenhum amigo ama tanto como Jesus. Ele padeceu na cruz do Calvário por você e por mim, para que nós pudéssemos viver eternamente com Ele. Jesus é um amigo que nos ama, que nos ensina a amar, como vemos em João capítulo 15, versículo 9 e 17. Aurélio Agostinho, conhecido no mundo inteiro como Santo Agostinho, foi filósofo, foi um bispo, foi teólogo e escritor na Idade Média e escreveu sobre seu amigo Jesus o seguinte, disse ele, para Jesus: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, disse ele, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Maravilha! O verdadeiro amor nunca se esgota. Quanto mais se dá, mais se tem, disse o autor do livro Pequeno Príncipe. Aliás, é uma obra maravilhosa que todos devem ler. O amor é a principal característica do cristianismo. Jesus é nosso referencial de amor e ele nos ensina nas Escrituras Sagradas que devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Não existe amor sem sacrifício. Não existe amor sem renúncia. Não existe amor sem esforço. Jesus deixou sua glória e com grande esforço se sacrificou por mim e por você. O amor de Cristo nos constrange, como vemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Portanto, Jesus nos diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros, como vemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, versículo 17. Jesus nos ama e nos ensina a amar. Amigo é aquele com o qual podemos contar nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E Jesus nos deu o Espírito Santo para que ele possa estar conosco e nos ajudar em todos os momentos das nossas vidas, como vemos em João 14, versículo 16 a 17. Por amor, Jesus nos passou a tarefa de anunciar a todos, a toda criatura de todas as nações, que ele deseja a sua amizade, como vemos em Mateus 28, 19 e 20. O mestre dos mestres ensinou seus discípulos a amar e certa vez os enviou a proclamar o evangelho da paz a todas as famílias. E ao entrarem nas casas, ele ordenou que dissessem: paz seja nessa casa, como vemos em Lucas capítulo 10, versículo 5. Jesus deseja paz no teu lar e no meu lar e jamais será um amigo inoportuno. Ele estará sempre ao seu lado e você poderá a qualquer hora conversar com ele através da oração. Você pode aprender o que ele ensinou através das Escrituras narradas
através do Evangelho de Lucas 11, 5 e 8 e Lucas 18, 1 e 8. O texto desse discurso de Jesus nós encontramos em Lucas 11, 5 e 8, que diz o seguinte, e você pode abrir sua Bíblia e acompanhar comigo. Aliás, você vai ter a felicidade de poder ler e ouvir ao mesmo tempo a palavra poderosa do Senhor Jesus. Ele pergunta, qual de vós terá um amigo e que se for procurá-lo à meia-noite lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou à minha casa, vindo pelo caminho, e não tenho o que lhe presentear. E se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está na hora, a porta já está fechada e meus filhos estão dormindo na cama, não posso me levantar para te dar nada, digo-vos que ainda que não se levante e não te dê, por ser seu amigo, vai se levantar todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que puder para te ajudar. A parábola do amigo importuno é uma conhecida parábola de Jesus. No entanto, ela aparece apenas em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 8, e narra a história de um amigo que aparentemente é um tanto sem compaixão, que eventualmente concorda em ajudar o amigo, o próximo, devido às suas demandas persistentes. Essa parábola demonstra aos cristãos a necessidade de orar e nunca desistir. É semelhante à parábola do juiz iníquo. Esse discurso de Jesus aparece no Evangelho de Lucas, imediatamente após Jesus ensinar o Pai Nosso. E, portanto, deve ser visto como uma continuação de Jesus ensinando seus discípulos a orar, enquanto os versos que se seguem ajudam a explicar o significado da parábola. Já a parábola do juiz iníquo, também conhecida como a parábola da viúva inoportuna, é outra das bem conhecidas parábolas de Jesus, apesar de aparecer também somente no Evangelho de Lucas. De acordo com Lucas 18, 1 e 8, um juiz que é ao mesmo tempo sem religião e sem compaixão, finalmente ele concorda em fazer justiça a uma viúva pobre, porque ela é muito persistente em suas demandas. Essa parábola demonstra a necessidade de orar e nunca desistir. E essa narrativa se encontra imediatamente antes da parábola do fariseu e do publicano, que também tem como tema a oração. E é por isso que em Mateus nós lemos orai sem cessar. Jesus pretende que você ore sem cessar. E essa parábola é também semelhante à parábola do amigo inoportuno, que versa também sobre oração. E esses discursos de Jesus apresentam um importante ensino para cada um de nós. Eles nos falam a respeito de como nos relacionar com Deus, e para ilustrar o ensino, o mestre faz outra vez o uso de uma parábola. E essa é conhecida como a parábola do amigo inoportuno, mas por vezes também chamada a parábola dos 3 amigos. Comecemos pela parábola nos seus elementos mais destacados, que são os amigos e a atitude de importunação demonstrada por um deles. Há um amigo visitante que chega com necessidade que precisam ser atendidas. Há um amigo hospedeiro que não está preparado para atender as necessidades do visitante inesperado. E há um vizinho que precisa ser importunado para que o visitante seja atendido. É uma situação difícil. E para nós que vivemos no meio de tantas opções de recursos, temos que pensar na história com as limitações do ambiente antigo e tão rural daqueles para quem Jesus falava naquela época. Para que a necessidade imprevista do meio da noite pudesse ser atendida, alguém precisava ser incomodado. O ponto para o qual Jesus chama a atenção é para a importunação. Mesmo que o vizinho não atenda ao pedido do amigo, o amigo continua a insistir e ele o atenderá para se livrar da importunação. De tanto insistir, o amigo hospedeiro acaba por receber o que precisa. A insistência do pedir está presente em todo este ensino de Jesus. Peçam, busquem, batam, conclamem o Mestre, porque é só quem pede é quem pode obter. É só quem busca que pode achar. E só quem bate, quem pode ter a porta aberta. Talvez este seja um dos ensinos de Jesus mais erradamente utilizados nas igrejas hoje em dia. São tantos os que leem esse episódio dos evangelhos e acham que Deus tem a obrigação de dar tudo que Ele tem que te dar porque você quer. É só uma questão de insistir, não desistir, dizem. Mas o ensino de Jesus vai além dessa leitura superficial.
o pretexto para essa conversa de Jesus com seus discípulos foi o pedido deles: ensina-nos a orar. A oração é a comunhão que podemos ter com Deus, nos apresentando diante dele e pedindo por aquilo que necessitamos. O ponto central que devemos entender é exatamente a insistência em buscar a Deus. Devemos buscá-lo sempre. Busquem, batam, conclamam o Mestre mais uma vez, porque é só quem pede que pode obter, e só quem busca que pode achar, e só quem bate que pode ter a porta aberta. Talvez seja um dos ensinos de Jesus mais erradamente utilizados, como eu já falei. O ponto central que devemos entender é, mais uma vez repito, exatamente a insistência em buscar a Deus. Devemos buscá-lo sempre. Devemos ser persistentes, sem nos tornarmos inoportunos, até o momento em que possamos perceber que Ele nos responde. E esse ensino de Jesus enfatiza o nosso relacionamento com Deus, como o relacionamento de um filho com seu pai. É um relacionamento feito tanto em confiança absoluta, como em dependência absoluta. Como o hospedeiro que recebe um amigo inesperado na hora mais imprópria e não tem como o alimentar, assim também Jesus ensina. Deus é o recurso ao qual podemos recorrer quando nada mais nos resta. E devemos recorrer com tanta confiança até obtermos uma resposta. O relacionamento com Deus, como pai, é um relacionamento baseado no amor. E se um pai humano nunca daria uma cobra ao seu filho que pede pão, Deus, como pai amoroso, muito mais dará aos que suplicam o melhor do que eles precisam. O convite dessa história de Jesus, o convite de todo esse ensino, do qual a parábola é uma parte, é só uma reiteração do que devemos, com toda seriedade, com todo amor, nos voltar para Deus. Devemos buscá-lo constantemente, insistentemente. Ele jamais nos rejeitará. Ele nos dará o que for preciso e do que nós precisamos na hora que nós necessitamos. Por vezes, muitas vezes, de fato, as pessoas não entendem a natureza espiritual da mensagem do Mestre. Não é privilégio da nossa época, pois também no tempo de Jesus, ele era muito procurado para resolver os problemas materiais imediatos da vida, curar doenças, resolver problemas, saciar a fome. E quando ele começava a falar das coisas espirituais, é como hoje, o interesse se dispersava. Para entendermos o ensino de Jesus, temos que ter em mente que ele é de razão espiritual. Temos que entender que as coisas espirituais são mais importantes do que as materiais. E temos que aceitar que, ao termos as coisas espirituais corrigidas e corretas, teremos toda a nossa vida no rumo certo. O espiritual é prioritário. E ao nos voltarmos para Jesus, ao persistentemente o buscarmos, implorado, e dele dependermos, poderemos olhar para todas as outras coisas da vida sob uma ótica diferente, sob uma perspectiva nova. Podemos descobrir que todos os outros problemas deixam de ser atormentadores, porque o problema maior, o espiritual, foi resolvido. Preste atenção em como o texto se encerra. Jesus disse: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Buscar a Deus com insistência, da maneira como Jesus ensina, é suplicar pela presença continuada do próprio Deus na tua vida e na minha vida, através do Espírito Santo que habita no nosso coração. É reconhecer que pertencemos e dependemos de Deus, e tudo que somos e tudo que temos é somente por causa dele. Importunar Deus de modo insistente é reconhecer que precisamos dele. Está escrito: nada podemos fazer sem a presença do Senhor. Só Ele pode nos ajudar. Só teremos o que Ele nos der. E só podemos viver com aquilo que Ele nos propiciar. Ao reconhecer que é isso que precisamos, estamos na mesma situação dos discípulos que suplicaram: Senhor, ensina-nos a orar. E com Jesus, aprendemos que a nossa insistência com Deus pode ser expressa tão simplesmente em uma oração dirigida a Ele, como essa oração ensinada por Ele mesmo, por Jesus, e que conhecemos como a oração do Pai Nosso. Então ore comigo agora. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão, Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Vamos seguir os ensinos de Jesus. E como o amigo importuno da parábola, vamos buscar a Deus com toda a submissão,
com toda a sinceridade do nosso coração, mas também com toda a insistência que pudermos. Jesus, o bom amigo, adora nos ouvir e nos ajudar. Foi por isso que deu sua vida por você, ou seja, viveu a sua morte para que você, deixando para trás tudo que para trás ficou, possa viver a vida dele em novidade de vida como nova criatura em nome de Jesus. Amém. Pronto. Nosso bate-papo termina por aqui. Graça e paz para você. Deus te abençoe.